Paulo do Vale, conta aí, salário atrasado, 3 meses de margem, venda de Luciano, interesse de Calheri, conta pra nós, Beraldo, e aí esse jogo importante contra o Palmeiras, Copa do Brasil. Dentro de tudo isso, o Luciano pode ser mais solução fora de campo do que dentro, né? Por conta dessa crise financeira que o São Paulo vive, não é de hoje, mas obviamente que toda vez que a gente informa sobre atraso de salários, né, mesmo que seja direito de imagem, que é uma parte, né, uma boa parte do salário hoje em dia do jogador de futebol, e o São Paulo tem um acordo com alguns atletas do elenco com relação a essa parte do direito de imagem, então o São Paulo vê essa questão com uma certa urgência, né? Inclusive a gente trouxe na programação da Rádio Bandeirantes que o São Paulo vai usar a renda do jogo contra o Palmeiras do último final de semana, do jogo contra o Tolima da última quinta-feira e do próximo duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil para tentar sanar, quitar essa dívida com parte do elenco com relação aos direitos de imagem. E aí o São Paulo, obviamente, agora na reabertura da janela, deve negociar algumas peças. Às vezes as pessoas estão no carro, né? Tem homens, mulheres, crianças, mais velhos, não importa. Muitas pessoas não entendem o que é janela. Porque a gente tem que... Às vezes a gente tem que falar... Não, tô falando pra você, tá, filho? Sim. Porque às vezes eu falo isso na televisão, em reportagem. O que é a abertura da janela? Porque tem muita gente que não sabe disso. Ele só é torcedor. Ele não tem esse entendimento. O que é abertura de janela pra quem está ouvindo a Rádio Bandeirantes, os donos da bola, explicar direitinho. Isso é muito até pautado pelo futebol europeu, pelo futebol do exterior, né? Porque a Europa, por exemplo, ela tem 2 janelas. A janela de início de temporada, que é justamente essa que vai agora abrir, e muitos países, mesmo fora do continente europeu, também seguem por essa linha. E depois também a janela de meio do ano, que é justamente a janela de começo do ano no Brasil, que é em janeiro. Essa é uma janela de meio do ano para o Brasil, mas é a primeira janela para a próxima temporada que está por vir, por exemplo, no continente europeu e em outros países espalhados pelo mundo. Então, os clubes só podem contratar e acertar, principalmente negociação de compra de jogador, atletas que têm vínculo com outras equipes e tudo mais dentro desse período. Então o Brasil acaba sendo influenciado muito por conta dessa janela de transferências. Então esse é um momento de abertura da janela em que os clubes de fato abrem os cofres para contratações. E isso está acontecendo no caso, por exemplo, do futebol mexicano, que olha para o futebol brasileiro, olha para o São Paulo, principalmente para 2 peças de ataque que a gente vem trazendo, Calheri e Luciano. No caso... Já observa a imprensa e aqueles que vão querer fazer negociação, estão com 3 meses de imagem atrasada. Só dá 30 milhões. No mínimo, 30 milhões. Não dá os 30 milhões? É mais ou menos o que querem do Luciano, os 30 milhões? Exatamente. Então os 30 milhões para pagar os caras. Então, 30 milhões que os caras já sabem. Isso. Para pagar os 3 meses de imagem. E a gente tá falando de 30 milhões por um jogador de 30 anos, né? Que já rodou bastante, que a gente sabe que daqui a pouco vai bater num teto. Então, óbvio que tem muito torcedor que tem esse carinho pelo Luciano, mas eu acho que seria uma decisão até racional e menos emocional do São Paulo. Eu até acho que de desespero, acho que não tem nem como você ter muita emoção nesse momento e mais a razão dessa proposta, caso realmente... É só escutar a Leila. Todos os dirigentes, presidentes, devem escutar a Leila. A Leila vai se tornar a presidente da CBF. Seria bom para todos nós. Pois é. Só Abel não. Pois é. Então o São Paulo que deve negociar talvez o Luciano e talvez um jogador da base, né? Dependendo do que chegar aí, para Beraldo, Pablo Maia e Rodrigo Nestor. Acho que hoje são os 3 principais valores do São Paulo para o mercado europeu. E aí seria de fato um mercado hoje forte, né? Um mercado inglês que olha para o Pablo Maia, o próprio Beraldo também, mercado italiano. Então existe sim essa possibilidade, certo, Sola?